Olá pessoal, eu sou o William, consultor de imigração aqui na Invisa Immigration e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, BCPNP Skilled Worker. E o que é um Skilled Worker dentro do BCPNP? Ele é um tipo de programa administrado pelo BCPNP, né? E que ele é baseado numa oferta de trabalho, ou seja, um estrangeiro ou estrangeira que tenha uma oferta de trabalho válida com uma empresa aqui dentro da província de British Columbia. Mas não é qualquer tipo de oferta de trabalho. Tem alguns requerimentos e nós vamos falar sobre cada um deles. E existem dois caminhos, dois pathways para o BCPNP Skilled Worker, o dentro e o fora do Express Entry. E aqui nós vamos explicar ambos os caminhos, começando pelo fora do Express Entry. Então vamos começar pelos requerimentos do aplicante, ou seja, a pessoa que vai se beneficiar pela oferta de trabalho. E falando da oferta de trabalho, ela tem que atender alguns critérios. Quais são eles? Ela tem que ser por tempo indeterminado e para trabalho full-time. Lembrando que full-time aqui no Canadá é tudo a partir de 30 horas por semana, tá? E o salário dessa job offer, ele tem que ser adequado dependendo da ocupação e da região em que está sendo oferecido esse trabalho. O próximo requerimento do aplicante é a experiência. Qual experiência? Experiência de trabalho relacionada, diretamente relacionada a essa ocupação. Então, por exemplo, se a oferta de trabalho foi para uma posição ali de um assistente administrativo, você tem que demonstrar que tem ali experiência relevante, diretamente relacionada nessa área de pelo menos 2 anos nos últimos 10 anos, tá? Se você tiver mais do que 2 anos de experiência relacionada, melhor ainda, recebe mais pontos, mas é ao menos 2 anos de experiência diretamente relacionada. E quando a gente fala de experiência diretamente relacionada, ou é exatamente no mesmo NOC, ou em algum NOC superior a isso, desde que seja demonstrado, de forma satisfatória, que tem aí relação direta com a oferta de trabalho, com essa job offer que está sendo oferecida. Por exemplo, seguindo nessa mesma ordem de oferta de trabalho para a área de assistente administrativo, se a pessoa tem, por exemplo, no Brasil, anos de experiência de trabalho como gerente administrativo, 3 anos de experiência de trabalho como gerente administrativo, tem aí como trazer um argumento demonstrando que essa experiência é superior ao NOC, da job offer que está sendo oferecida aqui dentro de BC, porém essa pessoa tem expertise suficiente para estar desenvolvendo as atividades de um assistente administrativo. Próximo requerimento do aplicante é da receita mínima anual. E esse é um critério baseado na projeção do salário e não dos valores que a pessoa tem em saldo. Então é diferente do Proof of Funds que as pessoas estão acostumadas com Express Entry, que são valores em saldo que a pessoa tem que ter ali disponível em conta bancária ou em investimentos com alta liquidez. Nesse caso é receita, então é uma projeção do salário. Então, um exemplo, uma pessoa tem ali um salário de $3.000 por mês, num trabalho full-time. Qual seria a projeção do salário no ano? Seria esse salário mensal vezes os 12 meses no ano. Então, seria ali uma projeção de $36.000 de receita no ano. Então, o critério de receita anual mínima varia de acordo com o tamanho da unidade familiar. Então, quanto mais pessoas tem na família, maior seria ali o mínimo de receita exigida. Trazendo um exemplo aqui, um casal sem filhos tem aí uma exigência mínima de pelo menos uns $29.000 de receita no ano, se mora dentro da região metropolitana de Vancouver. E o último requerimento do aplicante é o nível de proficiência de inglês. E isso varia dependendo do nível da oferta de trabalho. Se o nível da oferta de trabalho for em NOC B, a exigência de inglês é de pelo menos um CLB 4, que é um nível de inglês bem básico, Seria ali o que é considerado um intermediário básico. Então é bem baixinho o requerimento, bem fácil de ser atendido, Agora, se a oferta de trabalho for para um NOC nível A ou do tipo 0, não existe requerimento mínimo de inglês, Claro que vale a pena lembrar que o BCPNP é um processo baseado em pontos, Então, mesmo não sendo requerimento obrigatório o nível de inglês, caso a oferta de trabalho seja no NOC 0 ou A, caso você tenha a prova de inglês, um resultado favorável, você tem mais pontuação por isso. Então, sempre vale a pena pensar e ter essa consideração em cima. Então, é exatamente o que muda. O nível de inglês é a primeira coisa que muda. Geralmente, a pessoa vai ter que ter ali, obrigatoriamente, um nível de inglês de pelo menos um CLB 7, que já é considerado um nível intermediário regular de inglês. Então, esse já passa a ser um requerimento obrigatório. Também passa a ser obrigatório o Educational Credential Assessment, que é a equivalência do diploma de ensino superior ou de ensino médio, dependendo do caso, E caso seja, por exemplo, uma elegibilidade dentro do Express Entry pelo Federal Skilled Worker,
tem a necessidade também do Proof of Funds, que aí sim é saldo bancário ou então investimentos com alta liquidez disponíveis ali pelo menos por 6 meses. Então agora que nós já falamos sobre os requerimentos mínimos do aplicante, né, tanto fora como dentro do Express Entry, vamos agora falar sobre os requerimentos mínimos da outra parte interessada no processo, que é o empregador, né, os requerimentos do empregador. E vale deixar claro aqui que os requerimentos do empregador, eles não mudam, seja o processo dentro ou fora do Express Entry, tá? O primeiro requerimento do empregador é o tempo de operação aqui dentro de British Columbia, da província de BC. O primeiro requerimento do empregador é estar em operação aqui em British Columbia há pelo menos um ano. E além disso, é necessário que esse empregador, se ele esteja localizado dentro da região metropolitana de Vancouver, né, dentro da Greater Vancouver, essa empresa tem que ter ali pelo menos 5 funcionários full-time e por tempo indeterminado aqui em BC, tá? E se estiver fora da Greater Vancouver, tem que ter ao menos 3 funcionários full-time, também por tempo indeterminado. Além disso, o empregador também tem que demonstrar um histórico de boas práticas trabalhistas, assinar uma declaração da Job Offer, né, o Job Offer Form, em que ele vai estar declarando que ele atende todos os critérios de requerimento do empregador. E se o aplicante que está sendo beneficiado com a Job Offer não tenha um Work Permit aqui dentro do Canadá, né, para estar podendo trabalhar aqui dentro do Canadá, essa empresa também tem que demonstrar que ela tentou ali realizar esforços de recrutamento domésticos, né, ou que seja locais aqui dentro do Canadá. Mas caso o aplicante tenha um Work Permit aqui no Canadá, isso não é válido, tá? Isso é um requerimento que a empresa ela não precisaria realizar. Então agora que nós já falamos sobre os critérios de elegibilidade tanto do aplicante quanto do empregador, né, vocês podem se perguntar por que alguém escolheria então o caminho dentro do Express Entry ou fora do Express Entry? Existem alguns detalhes que fazem com que uma pessoa ela opte por um ou por outro, tá? E cada um dos dois tem as suas vantagens. Por exemplo, para ir dentro do Express Entry, a pessoa também tem que atender os critérios do programa que ela está elegível ali dentro do Express Entry, ou seja, Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class ou Federal Skilled Trades, tá? Vocês puderam perceber que tem ali uma exigência um pouco maior de inglês, também tem exigência da equivalência do diploma e, dependendo do caso, do Proof of Funds, tá? Mas qual é o benefício de seguir BCPNP Skilled Worker dentro do Express Entry? É o tempo de processamento total até essa pessoa, né, e a sua família receberem a residência permanente aqui no Canadá. Por quê? O processo da província, ele vai demorar ali dentro de 3 meses para ser concluído, né? O momento que você submete a aplicação até você receber ali a nomeação, leva em média 3 meses. Agora a parte federal, se feita dentro do Express Entry, ou seja, eletronicamente, ela leva em média ali até 6 meses para ser concluída, ou seja, para a pessoa receber uma residência permanente. Então, nesse caso, dentro do Express Entry, num período ali de até 1 ano, essa pessoa e a família já está com a residência permanente aprovada. Agora, no caso, fora do Express Entry, que os critérios de elegibilidade do aplicante acabam sendo um pouco menores, o tempo de processamento dentro da província são os mesmos 3 meses, só que agora o período federal, né, o processamento com o governo federal, como ele não vai ser feito dentro do Express Entry, ele vai ser processado em paper, né? Então o processo todo em papel, o que leva em média entre 15 a 19 meses para ser concluído. Então a gente está falando de um processo aí que vai demorar dentro de uns 2 anos até essa pessoa e a sua família receberem a residência permanente. E o BCPNP tem uma vantagem ainda mais especial para quem é da área de tecnologia. O BCPNP tem um processo chamado Tech Pilot, que ele traz umas vantagens para quem obtém uma oferta de trabalho e é da área de tecnologia. A província ela tem uma lista de 29 posições que são consideradas elegíveis na área de tecnologia aqui, e se a oferta de trabalho do empregador for dentro de um dos NOCs, um dos 29 NOCs descritos nessa lista do Tech Pilot, essa pessoa, né, o aplicante, ele tem umas vantagens especiais. A primeira vantagem é que a Job Offer não precisa ser por tempo indeterminado como para todos os demais NOCs, tá? Precisa ser de pelo menos 1 ano e ainda ter pelo menos 120 dias válidos dessa oferta de trabalho. A outra vantagem é que os aplicantes elegíveis dentro do processo do Tech Pilot, elas se beneficiam de draws semanais. Tá? Então, todas as semanas elas estariam competindo no sistema do BCPNP para receber um ITA, né? Um Invitation to Apply. E a outra vantagem, que no meu ponto de vista é a maior vantagem de ser elegível dentro do Tech Pilot, é que o processamento com a província, ao invés dos 3 meses de média geral, ele demora ali dentro de 4 semanas. E na maioria dos casos, em 1 semana a pessoa já tem uma resposta, já tem a nomeação e ela já consegue prosseguir para a parte federal. Mas vale ressaltar que o BCPNP Tech Pilot, ele não é um programa em si, ele só é um processamento expedited, né? Então mais urgente, mais rápido para quem é da área
área de tecnologia, né, em uma dessas 29 ocupações elegíveis. Então a pessoa, por exemplo, ela poderia ser considerada elegível dentro do BCP&P Skilled Worker e receber as vantagens do Tech Pilot caso a oferta de trabalho se encaixe na lista das 29 posições em demanda na área de tecnologia. E caso você queira saber mais detalhes com relação ao seu perfil e ver se você se encaixa nesse programa que eu expliquei aqui, seja a versão dentro do Express Entry ou fora do Express Entry, ou em algum outro programa de imigração aqui do Canadá, pode entrar em contato conosco, agende a sua consultoria comigo, vai ser um prazer auxiliar você e a sua família a identificar qual é a melhor estratégia para vocês adotarem para a residência permanente aqui no Canadá. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho caso você ainda não tenha feito isso, para você não perder as oportunidades dos próximos vídeos aqui, e deixa aqui nos comentários, né, a sua sugestão para próximos vídeos, próximos temas que vocês queiram a gente falando aqui no canal, que nós trazemos com certeza para vocês. Tchau, pessoal, até a próxima!